Meus próprios filhos me expulsaram de casa. 4 crianças que eu criei sozinha, que mamaram no meu peito, que dormiram no meu colo quando tinham febre, que eu protegi como uma leoa protege seus filhotes. Eles me jogaram na rua como se eu fosse um cachorro velho, que não serve mais para nada. Mas sabe, o que é pior, meu bem, é que eu ainda os amo. Mesmo depois de tudo que fizeram comigo, meu coração de mãe não consegue parar de amar. O que você vai ouvir agora não é só uma história de ingratidão. É a história de como uma mulher pode renascer das cinzas, mesmo quando tudo parece perdido. Deixa eu te contar, desde o começo. Minha filha, eu me chamo Conceição, mas todo mundo me chama de Dona Seis. Tenho 68 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha 25 anos e acabara de enviuvar. Meu Joaquim morreu num acidente de trabalho, caiu do telhado de uma casa que estava consertando. Deixou eu e 4 bocas para alimentar o Roberto, de 8 anos, a Marlene, de 6, o Antônio, de 4, e a Sandra, que ainda nem tinha completado 2 aninhos. Imagina você, meu bem, uma mulher jovem, sem estudo, sem profissão, com 4 crianças pequenas e sem um tostão no bolso. O que você faria? Eu fiz o que toda mãe faz quando está com a corda no pescoço. Botei a mão na massa e trabalhei que nem uma condenada. Lavava roupa para os outros, limpava a casa, cozinhava em festa de rico, catava papel na rua quando a situação apertava. Minhas mãos ficaram calejadas. Minha pele queimou no sol. Minha coluna doía de tanto carregar peso, mas eu não me importava. Sabia que estava construindo um futuro para os meus filhos. Você sabe como é, né? Mãe não tem horário para parar. Acordava às 4 da manhã para lavar roupa no tanque antes do sol esquentar. Levava as crianças comigo para o trabalho quando não tinha com quem deixar. A Sandra ficava enrolada numa mantinha enquanto eu esfregava a roupa. Os outros brincavam com graveto e pedra, enquanto eu varria quintal alheio. Muitas vezes não tinha comida em casa, mas eu inventava um jeito. Fazia sopa de osso, mingau de fubá. Às vezes era só farinha com açúcar e água, mas nunca deixei meus filhos dormirem com fome. As pessoas do bairro olhavam para mim com pena, outras com admiração. Coitada da Ceiça, diziam, lutando sozinha com essas crianças. Mas eu não queria pena de ninguém, não. Eu queria era dignidade. Queria que meus filhos crescessem, sabendo que a mãe deles era uma mulher de fibra, que não se entregava nas primeiras dificuldades. Queria que eles se orgulhassem de mim. Sabe como é? Conforme os anos foram passando, as crianças foram crescendo e meu trabalho foi ficando mais pesado. Não porque eles davam trabalho, não. Pelo contrário, eles sempre foram obedientes. Me ajudavam em casa. O Roberto, que era o mais velho, já sabia cuidar dos menores quando eu precisava sair. Mas é que eu queria dar mais para eles. Queria que estudassem, que tivessem oportunidade,
que não precisassem passar pelo que eu passei. Então comecei a trabalhar dobrado. De manhã cedo ia lavar roupa, de tarde limpava a casa, de noite costurava para fora. Às vezes trabalhava até 2, 3 da manhã terminando uma encomenda. Meus olhos ardiam. Minha cabeça pesava, mas eu pensava, é pelos meus filhos. Cada real que eu conseguia juntar era um tijolinho na construção do futuro deles. E sabe o que mais me dava força? Era vê-los crescendo direito. O Roberto sempre foi o mais responsável. Desde pequeno, já demonstrava que ia ser um homem de bem. A Marlene era a mais estudiosa, sempre com a cabeça nos livros. O Antônio era o mais carinhoso, sempre me dando beijinho, me ajudando sem eu pedir. E a Sandra, minha caçula, era a mais esperta. Falava bem, se expressava melhor que os outros. Quando o Roberto fez 18 anos, eu consegui arranjar um emprego para ele numa loja de material de construção. Não era grande coisa, mas era um começo. Eu estava tão orgulhosa, minha filha, meu primeiro filho trabalhando, ganhando seu dinheiro honestamente. Pensei, pronto, agora as coisas vão melhorar. E melhoraram mesmo, por um tempo. Com o dinheiro do Roberto, somado ao que eu ganhava. Conseguimos sair do barraco onde morávamos e alugar uma casinha pequena, mas de bloco. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Para mim, era um palácio. Meu bem, finalmente, meus filhos iam ter um banheiro dentro de casa. Não iam mais precisar usar a fossa no quintal. A Marlene terminou o ensino médio e arrumou emprego no banco. Imagina minha alegria! Minha filha bancária. Eu que mal sabia assinar meu nome direito, tinha uma filha trabalhando no banco. Andava pelo bairro de peito estufado, contando para todo mundo. Minha filha trabalha no banco. Sabia? Era meu orgulho, minha conquista. O Antônio seguiu os passos do irmão e foi trabalhar na construção civil. Não era o que eu sonhava para ele, mas era trabalho honesto e ele gostava. Dizia que gostava de ver a casa crescendo, de participar da construção de um lar para outras famílias. Eu entendia, né? Afinal, construir também estava no nosso sangue. A Sandra foi a que mais longe chegou nos estudos. Fez curso técnico em enfermagem e arrumou emprego no hospital da cidade. Minha caçula cuidando de gente, salvando vidas. Eu me sentia a mãe mais realizada do mundo. Tinha conseguido, meu bem. Tinha criado 4 filhos, direitos, trabalhadores, honestos. Com todos trabalhando, a situação financeira da família melhorou bastante. Conseguimos comprar alguns móveis novos, uma geladeira, uma televisão. Eu continuava trabalhando, mas não precisava mais me matar de tanto trabalhar. Podia escolher os serviços, recusar os mais pesados. Estava com 45 anos
e finalmente podia respirar um pouco. Foi quando as coisas começaram a mudar, minha filha. Mudaram tão devagar que no começo eu nem percebi. O Roberto arrumou uma namorada, a Sônia, uma menina bonita, bem arrumada, que trabalhava numa loja de roupas. No início, ela era carinhosa comigo. Me chamava de Mãe Ceissa. Sempre me trazia um presentinho quando vinha jantar em casa. Eu gostava dela, achava que ia ser uma boa nora. Mas depois que eles casaram, a coisa mudou. A Sônia começou a encher a cabeça do Roberto com ideias. Dizia que ele precisava se independizar, que homem casado não podia mais morar com a mãe, que eu estava atrapalhando a vida de casal deles. No começo ele defendia, dizia que eu não atrapalhava nada, que eu que tinha criado ele e merecia todo respeito. Mas a pressão foi aumentando. Meu bem, a Sônia começou a fazer cara feia. Quando me via, reclamava de tudo, da comida que eu fazia, do jeito que eu arrumava a casa, até do programa que eu assistia na televisão. Dizia que eu era muito simples, que envergonhava ela na frente das amigas. Imagina, minha filha, eu que me matei de trabalhar para criar aquele menino, envergonhando a nora que nem sabia o que era passar necessidade. A Marlene também arrumou um namorado, o Cláudio. Esse era diferente da Sônia, mais educado, mais respeitoso, mas também tinha suas manias. Achava que eu falava alto demais, que ria alto demais, que meu jeito de interior não combinava com o emprego fino que a Marlene tinha no banco. Começou a sugerir que ela morasse sozinha, que uma mulher independente, como ela não precisava mais morar com a mãe. O Antônio foi o próximo. Conheceu a Fátima numa festa de São João e se apaixonou perdidamente. A Fátima era uma moça trabalhadora, mas tinha um gênio difícil. Não gostava de dividir as coisas, queria tudo para ela. Quando o Antônio começou a falar em casar, ela deixou claro que não queria morar na mesma casa que a sogra. Dizia que sogra e nora na mesma casa só dava briga. E a Sandra, minha caçula, minha menina dos olhos, ela se envolveu com um rapaz que trabalhava no hospital, um enfermeiro chamado Marcos. Esse era o pior de todos. Meu bem, desde o primeiro dia me tratou com desprezo. Dizia que eu era ignorante, que não sabia me comportar, que fazia feio para Sandra. Começou a encher a cabeça dela contra mim, dizendo que ela merecia coisa melhor, que eu estava segurando ela na vida. Você sabe como é, né? Quando a gente está apaixonada, a gente perde um pouco a noção das coisas. Meus filhos começaram a me ver com outros olhos. Não era mais a mãe que tinha se sacrificado por eles, que tinha trabalhado feito uma louca para dar um futuro melhor. Agora eu era a mãe atrasada, a mãe que não sabia viver, a mãe que estava atrapalhando a vida deles. As brigas começaram devagar. Uma reclamação aqui, uma cara feia ali. Depois foram aumentando. O Roberto começou a chegar tarde
e não jantava mais comigo. Dizia que a Sônia não gostava da minha comida. A Marlene começou a evitar conversar comigo. Dizia que estava cansada do trabalho. O Antônio começou a sair nos fins de semana e não me dizia onde ia. A Sandra começou a dormir fora de casa. Dizia que ficava na casa de uma amiga. Um dia, minha filha, eu estava sentada na sala assistindo minha novela quando os 4 chegaram em casa juntos. Achei estranho, porque eles nunca chegavam juntos. Tinham cara de poucos amigos, pareciam nervosos. Sentaram na minha frente e o Roberto, que sempre foi o porta-voz da família, começou a falar. Mãe, ele disse, a gente precisa conversar. Meu coração já disparou, porque quando o filho fala assim, é porque vem coisa ruim. A gente tem uma proposta para a senhora. Proposta? Que proposta? A gente achou uma casinha pequenininha para a senhora num bairro bem tranquilo. A gente aluga para a senhora e paga todas as contas. Eu não entendi nada, meu bem. Como assim, meu filho? Por que vocês querem me mudar daqui? Ele ficou sem graça. Olhou para os irmãos, procurando apoio. Foi a Sandra que respondeu, com aquela voz fria que ela tinha aprendido a usar. É que a gente precisa de espaço, mãe. A gente não é mais criança. A gente tem nossa vida para viver. Mas eu não estou atrapalhando vocês. Eu falei. Eu trabalho o dia todo. Cuido da casa. Faço comida. Que mal eu faço para vocês? A Marlene suspirou, daquele jeito impaciente. Não é mal, mãe. É que a gente precisa de privacidade. A gente quer trazer os namorados para casa, fazer nossas coisas. Mas eles já vêm para casa. Eu insisti. Eu nunca proibi nada. Nunca interferi na vida de vocês. O Antônio balançou a cabeça. Não é bem assim, mãe. A senhora às vezes se intromete. Dá palpite onde não é chamada. Me intrometo. Eu só queria o bem deles. Só queria proteger como toda mãe faz. E se eu não quiser sair? Eu perguntei, já sentindo as lágrimas queimarem os olhos. O Roberto foi direto. Mãe, a casa está no nome da gente. A gente que paga o aluguel agora. A senhora não tem escolha. Como não tenho escolha? Eu que criei vocês. Eu que me matei de trabalhar para dar um futuro para vocês. Vocês estão me expulsando de casa, eu disse. E a voz saiu trêmula. Vocês estão me jogando fora, como se eu fosse um lixo. A Sandra revirou os olhos. Não seja dramática, mãe. A gente não está jogando ninguém fora. A gente está dando uma casa para a senhora, pagando todas as contas. Muita gente queria estar no lugar da senhora. Muita gente queria estar no meu lugar. Ser expulsa de casa pelos próprios filhos. Eu olhei para cada um deles, procurando um sinal de arrependimento, de amor, de reconhecimento, mas só vi frieza, impaciência, pressa para se livrar de mim.
Meus filhos, minha vida inteira, me olhando como se eu fosse um peso, um estorvo. Quando vocês querem que eu saia? Eu perguntei, porque tinha entendido que não havia negociação até o fim do mês. Disse o Roberto. A gente já acertou tudo com o proprietário da outra casa. A senhora só precisa pegar as suas coisas e se mudar até o fim do mês. 30 dias para arrumar minha vida, para digerir que estava sendo abandonada, para aceitar que os filhos que eu tinha criado com tanto amor estavam me descartando. Eu me levantei daquela cadeira, olhei para cada um deles e disse: está bem, vocês venceram. Mas um dia vocês vão entender o que fizeram comigo hoje. Um dia vocês vão precisar da mãe de vocês e não vão encontrar. Saí da sala e me tranquei no meu quarto. Chorei que nem uma criança. Meu bem, chorei de raiva, de decepção, de dor. Como era possível que os filhos que eu tinha amado mais que a própria vida estivessem me fazendo aquilo? Como era possível que o amor de mãe não significasse nada para eles? Passei os próximos dias como um fantasma na minha própria casa. Eles continuavam a rotina deles. Chegavam, comiam, dormiam, como se nada tivesse acontecido. Eu que parecia invisível, um móvel velho que estava sendo descartado. Nem cumprimento eu recebia mais. Eles evitavam me olhar nos olhos, como se tivessem vergonha do que estavam fazendo. Comecei a arrumar minhas coisas. Que coisas? Algumas roupas velhas, alguns poucos móveis que tinham sobrado da época do Joaquim, umas panelas amassadas, 40 anos de vida. Cabiam em algumas caixas de papelão. Tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha sonhado, estava sendo deixado para trás. A casa que eles tinham alugado para mim era pequenininha mesmo. 2 cômodos numa rua sem asfalto, num bairro que eu não conhecia. Não tinha vizinhos conhecidos, não tinha história nenhuma. Era uma casa fria, sem alma, sem memória. Mas era o que eu tinha. Era o que meus filhos tinham decidido que eu merecia. No dia da mudança, contratei um rapaz com um caminhão pequeno para levar minhas coisas. Meus filhos estavam todos trabalhando. Claro, não quiseram se despedir. Não quiseram me dar um último abraço. Eu saí daquela casa onde tinha vivido os melhores anos da minha vida como uma ladra, escondida, sem cerimônia. Quando cheguei na casa nova, sentei no meio das caixas e chorei até não ter mais lágrimas. Olhei ao redor e pensei, agora, o que eu faço? Tinha 65 anos. Estava sozinha, abandonada pelos filhos, numa casa que não era minha, num bairro que não conhecia. Pela primeira vez na vida, eu me senti realmente perdida. Os primeiros meses foram os piores, minha filha. Eu acordava de manhã
e não sabia para quê. Não tinha ninguém para cuidar, não tinha comida para fazer, não tinha casa para arrumar. Meus filhos tinham cumprido a promessa. Pagavam o aluguel, pagavam a luz, deixavam dinheiro na conta para comida, mas não davam o que eu mais precisava: amor, companhia, reconhecimento. Às vezes, eles ligavam uma vez por semana, duas, quando estavam com remorso. Perguntavam se eu estava bem, se estava precisando de alguma coisa. Eu dizia que estava tudo certo, que não precisava de nada, mas o que eu queria mesmo era gritar: eu preciso de vocês, eu preciso dos meus filhos, eu preciso sentir que ainda sou importante na vida de vocês. Mas eu não gritava, não. Tinha meu orgulho, minha dignidade. Se eles tinham decidido que eu era um peso, eu não ia implorar por amor. Mãe não mendiga carinho de filho. Mãe dá amor incondicional, mas também tem direito de ser respeitada. Comecei a explorar o bairro, a conhecer os vizinhos. Descobri que tinha muita gente sozinha como eu, muita gente que tinha sido abandonada pelos filhos. Tinha a Dona Maria, de 70 anos, que morava sozinha há 5 anos, porque a filha única tinha se mudado para São Paulo e nunca mais deu notícias. Tinha o seu, João, viúvo, que os filhos só visitavam quando precisavam de dinheiro. Essas pessoas se tornaram minha família, meu bem. A gente se juntava na casa de uma, na casa de outra, fazia almoço junto, assistia novela junto, conversava sobre a vida. Eram pessoas simples, trabalhadoras, que tinham vivido muito e tinham muito para ensinar. Com eles, eu me sentia útil de novo. Sentia que ainda tinha valor. Voltei a trabalhar também, não porque precisasse do dinheiro, mas porque precisava me sentir produtiva. Comecei a fazer doces para vender, bolos de aniversário, salgados para festa. Minha fama se espalhou pelo bairro e logo eu tinha uma clientela fiel. Era bom acordar de manhã sabendo que tinha gente contando comigo, que tinha compromissos a cumprir. Sabe o que mais me ajudou, minha filha? Foi descobrir que eu não era só mãe. Eu era Conceição, era uma mulher com sonhos, com vontades, com opiniões. Durante 40 anos eu tinha sido só mãe, só dona de casa, só a mulher que se sacrificava pelos outros. Agora eu tinha tempo para descobrir quem eu era. Além disso, comecei a frequentar a igreja do bairro, não por obrigação, mas por prazer. Gostava de cantar no coral, de participar das atividades, de ajudar nas festas. Ali, eu me sentia acolhida, respeitada. As pessoas me viam como Dona Ceissa, a mulher forte, que tinha vencido na vida, não como a mãe rejeitada que tinha sido descartada pelos filhos. Fiz amigas de verdade, meu bem, amigas que me procuravam quando estavam tristes, que vinham me pedir conselho,
que me convidavam para passear. Descobri que eu era uma pessoa interessante, que tinha histórias para contar, experiências para compartilhar. Não era só uma mãe fracassada, era uma mulher vitoriosa. Meus filhos continuavam ligando, mas agora era diferente. Eles percebiam que eu estava diferente, mais independente, mais segura. Não reclamava mais da solidão, não pedia mais para visitá-los. Quando perguntavam como eu estava, eu respondia com sinceridade: estou bem, obrigada, estou fazendo minha vida. Um dia, depois de 2 anos morando sozinha, o Roberto apareceu na minha casa. Veio com cara de cachorro sem dono, todo humilde. Disse que queria conversar comigo. Eu o recebi bem, porque mãe não guarda rancor de filho. Mas mantive minha dignidade. Mãe, ele disse, eu vim pedir desculpas. Desculpas? Depois de 2 anos, eu sei que a gente fez errado com a senhora. A gente foi injusto, foi cruel. Olhei para ele e vi que estava falando sério. Tinha lágrimas nos olhos, parecia genuinamente arrependido. Por que você está falando isso agora, meu filho? Ele suspirou, passou a mão no cabelo. Porque eu e a Sônia tivemos um filho, um menininho lindo, que é a cara do pai dele. E sabe o que eu penso? Toda vez que olho para ele, eu penso, será que um dia ele vai fazer comigo o que eu fiz com minha mãe? Meu bem, como dói quando a gente vê o filho descobrindo na própria pele o que é ser pai, o que é amar incondicionalmente. E a Sônia? Eu perguntei. O que ela acha? Ele baixou a cabeça. A Sônia pediu para eu não vir aqui. Disse que o passado é passado, que a gente não pode voltar atrás. Mas eu não conseguia mais dormir em paz, mãe. Eu não conseguia mais olhar para o meu filho e não pensar na senhora. Eu o abracei, porque mãe abraça filho arrependido. Mas também deixei claro que as coisas tinham mudado. Meu filho, eu te perdoo porque te amo. Mas eu não sou mais a mesma mulher que vocês expulsaram de casa. Eu construí uma vida nova. Tenho meus compromissos, minha independência. Não vou mais abrir mão de quem eu sou para agradar ninguém. Ele entendeu, meu bem. Chorou como criança, me pediu perdão 1000 vezes. Disse que queria que eu conhecesse meu neto, que queria que eu fizesse parte da vida dele. Eu aceitei, mas com condições. Você vai ter que convencer sua esposa a me respeitar. Você vai ter que escolher entre ser filho e ser marido. Não vou mais aceitar ser tratada como cidadã de segunda classe. Os outros filhos foram aparecendo aos poucos. A Marlene veio 1 mês depois, também arrependida. Tinha terminado o namoro com o Cláudio
e descoberto que ele só queria usar ela. Estava sozinha, triste, precisando da mãe. Eu a recebi de braços abertos, mas também deixei claro que não ia mais ser a mãe que se anulava pelos filhos. O Antônio demorou mais para aparecer. Tinha casado com a Fátima, mas o casamento estava um desastre. Ela era controladora, ciumenta, não deixava ele falar comigo. Quando finalmente veio me visitar, estava magro, triste, parecia que tinha perdido a alegria de viver. Disse que sentia saudades da minha comida, das nossas conversas, do carinho que só mãe sabe dar. Meu filho, eu disse para ele, eu sempre vou ser sua mãe, mas você precisa decidir que tipo de homem você quer ser. Um homem que abandona a mãe pela mulher ou um homem que sabe equilibrar amor filial e amor conjugal? Ele entendeu e aos poucos foi reconquistando meu respeito. A Sandra foi a última a voltar. Tinha terminado o namoro com o Marcos e descoberto que ele só queria ela pelo dinheiro. Estava desiludida, machucada, precisando do colo da mãe. Quando apareceu na minha porta, chorando, pedindo desculpas, eu a abracei e disse: filha, todo mundo erra. O importante é saber reconhecer o erro e pedir perdão. Hoje, 3 anos depois, meu relacionamento com meus filhos é diferente. Melhor, eu diria. Eles me respeitam, me valorizam, entendem que eu não sou mais a mãe que aceita tudo em silêncio. Sou uma mulher independente, que tem sua vida, seus projetos, seus sonhos. Eles fazem parte da minha vida, mas não são mais minha vida inteira. Continuo morando na minha casinha, que agora eu comprei com o dinheiro que juntei vendendo doces. Meus filhos me visitam regularmente, trazem os netos, participam da minha vida, mas respeitam minha independência, minha personalidade, minhas escolhas. Não tentam mais me moldar de acordo com suas conveniências. Sabe o que eu aprendi, minha filha? Aprendi que amor não é se anular pelo outro. Amor é respeitar, é valorizar, é reconhecer o valor da pessoa. Meus filhos me amavam, sim, mas de um jeito egoísta, de um jeito que só servia para eles. Agora, eles aprenderam a me amar de verdade, do jeito que eu mereço ser amada. Aprendi também que a gente nunca é velha demais para recomeçar. Quando eles me expulsaram, eu pensei que minha vida tinha acabado, mas descobri que era só o começo de uma nova fase. Uma fase onde eu podia ser eu mesma, onde eu podia descobrir do que eu era capaz, além de ser mãe. Hoje eu tenho 68 anos e sou uma mulher realizada. Tenho meus filhos, meus netos, minha casa, meus amigos, meu trabalho. Tenho uma vida plena, rica, cheia de significado. Não guardo rancor do que passou, porque tudo que aconteceu me fez crescer, me fez descobrir
minha força interior. Se eu pudesse dar um conselho para todas as mães que estão me ouvindo, seria este: amem seus filhos, sim, mas nunca se anulem por eles. Vocês são pessoas completas, com valor próprio, com direito à felicidade. Não aceitem ser tratadas como peso, como estorvo, como alguém que só serve para dar e nunca receber. E se um dia vocês passarem pelo que eu passei, lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês são capazes de recomeçar, de reinventar, de descobrir uma nova versão de si mesmas. A vida não acaba quando os filhos crescem. Na verdade, pode estar só começando. Na verdade, pode estar só começando uma nova fase, mais rica e mais verdadeira. Meu bem, eu sei que muitas mães que estão me ouvindo podem estar passando por algo parecido, podem estar se sentindo rejeitadas, abandonadas, esquecidas pelos filhos que criaram com tanto amor. Quero que vocês saibam que não estão sozinhas, que não são as únicas que passaram por isso. A ingratidão dos filhos é uma das dores mais profundas que existem. É como se arrancassem um pedaço do nosso coração e pisoteassem na nossa frente. Mas sabe o que eu descobri? Que essa dor, por mais terrível que seja, também pode ser transformadora, pode nos ensinar a nos valorizar, a descobrir nossa própria força. Quando meus filhos me expulsaram, eu pensei que era o fim do mundo. Achei que não tinha mais razão para viver, que minha vida tinha sido um fracasso total. Mas o tempo me ensinou que eu estava errada. Minha vida não tinha sido um fracasso. Eu tinha criado 4 filhos honestos, trabalhadores, que só precisavam amadurecer para entender o valor da mãe. E enquanto eles amadureciam, eu descobri que tinha muito mais a oferecer ao mundo do que apenas ser mãe. Descobri que tinha talento para cozinhar, que tinha jeito para lidar com gente, que tinha experiência para aconselhar quem estava precisando. Descobri que tinha uma personalidade interessante, que tinha histórias para contar, que tinha amor para dar para muita gente além dos meus filhos. Hoje, quando olho para trás, eu até agradeço pelo que aconteceu. Não agradeço pela dor, pela humilhação, pela tristeza. Essas coisas ninguém merece passar. Mas agradeço pela oportunidade de me descobrir, de me reinventar, de construir uma identidade própria além de ser mãe. Sabe, minha filha? A maternidade é uma das coisas mais bonitas que existem. Mas quando a gente vira só mãe, quando a gente se anula completamente pelos filhos, a gente perde uma parte importante de quem a gente é. Meus filhos me fizeram um favor, mesmo sem querer. Eles me forçaram a reencontrar a Conceição que tinha ficado escondida atrás da máscara de mãe dedicada. Claro que eu não recomendo para ninguém o que eu passei. Nenhuma mãe deveria ser tratada
do jeito que eu fui tratada. Nenhuma mãe deveria ser expulsa de casa pelos próprios filhos. Mas, se isso acontecer com vocês, quero que saibam que vocês vão sobreviver, que vocês vão se reerguer, que vocês vão descobrir que são mais fortes do que imaginam. O segredo é não se entregar à amargura, não deixar que o rancor tome conta do coração. Eu poderia ter ficado me remoendo, me lamentando, amaldiçoando meus filhos pelo resto da vida, mas eu escolhi um caminho diferente. Escolhi perdoar, não por eles, mas por mim. Escolhi reconstruir, não por eles, mas por mim. Escolhi ser feliz, não por eles, mas por mim. E sabe o que aconteceu quando eu fiz essas escolhas? Meus filhos voltaram. Não porque eu implorei, não porque eu me humilhei, mas porque eles viram que eu tinha valor, que eu era uma pessoa digna de respeito e amor. Às vezes, a gente precisa se afastar um pouco para que as pessoas reconheçam nossa importância. Hoje, eu tenho uma relação muito mais saudável com meus filhos. Eles me procuram porque querem, não porque se sentem obrigados. Eles me respeitam porque aprenderam que eu mereço respeito. Eles me valorizam porque descobriram que eu tenho valor. E eu os amo de um jeito mais livre, mais desapegado, mais saudável. Meu neto, o filho do Roberto, já tem 3 anos. É um menino lindo, esperto, carinhoso. Ele me chama de vovó Ceissa e vem correndo me abraçar toda vez que me vê. Quando olho para ele, penso: esse menino nunca vai precisar expulsar a avó de casa, porque ele vai crescer sabendo que família é sobre amor, respeito e reconhecimento mútuo. A Marlene também teve um filho, uma menina linda que é a cara dela. O Antônio se separou da Fátima e arrumou uma namorada nova. Uma moça simples e carinhosa, que me trata com muito carinho. A Sandra ainda está solteira, mas está bem. Está focada na carreira e nos estudos. Todos eles aprenderam, cada um no seu tempo, que mãe não é um objeto que se usa e depois se descarta. Mãe é uma pessoa com sentimentos, com necessidades, com direitos. Mãe é alguém que merece amor, respeito e reconhecimento, não só obrigações e sacrifícios. E eu continuei crescendo, continuei me descobrindo. Aos 68 anos, ainda tenho sonhos, ainda tenho planos, ainda tenho muito amor para dar, não só para os meus filhos e netos, mas para toda a gente que cruza meu caminho e precisa de um pouco de carinho. Minha casinha virou um ponto de encontro do bairro. Sempre tem alguém tomando um café aqui, conversando sobre a vida, pedindo um conselho. Eu me tornei uma espécie de matriarca da comunidade. A pessoa que todo mundo procura quando está precisando de uma palavra amiga. Meu negócio de doces cresceu tanto que agora eu tenho 2 ajudantes.
A gente fornece para várias festas da região. E nossa fama se espalhou até para outros bairros. Quem diria que eu, que nunca tive estudo, que sempre fui só dona de casa, ia me tornar uma pequena empresária aos 65 anos? Participo de um grupo de mulheres da terceira idade que se reúne toda semana para fazer artesanato, para conversar, para se apoiar mutuamente. Somos todas guerreiras, todas sobreviventes, todas mulheres que aprenderam que a vida não acaba quando os filhos crescem ou quando os maridos morrem. Faço parte do coral da igreja, participo das atividades beneficentes, ajudo na organização das festas. Descobri que tenho jeito para liderar, que as pessoas confiam em mim, que eu tenho uma sabedoria que só vem com a experiência de vida. Sabe o que é mais bonito, minha filha? É que agora meus filhos se orgulham de mim. Não porque eu me anulei por eles, mas porque eu me tornei uma pessoa interessante, respeitável, admirável. Eles contam para os amigos sobre a mãe empreendedora, sobre a avó que recomeçou a vida, sobre a mulher forte que não se entregou nas dificuldades. Claro que ainda sinto saudades dos tempos em que éramos uma família unida, dos tempos em que eles me viam como a pessoa mais importante do mundo. Mas entendo que fazia parte do crescimento deles se afastar, questionar, buscar sua própria identidade. O erro não foi eles quererem independência. O erro foi a forma cruel como fizeram isso. Mas até os erros nos ensinam, né? Meus filhos aprenderam que independência não significa desrespeitar quem nos deu a vida. Aprenderam que crescer não significa esquecer de onde viemos. Aprenderam que construir uma família nova não significa destruir a família que nos criou. E eu aprendi que ser mãe não é ser escrava. Ser mãe é dar amor, orientação, apoio, mas também é saber cobrar respeito, reconhecimento, consideração. Ser mãe é saber que nossos filhos vão crescer e seguir seus caminhos, mas que isso não nos diminui, não nos torna menos importantes. Hoje, quando vejo uma mãe se anulando completamente pelos filhos, quando vejo uma mulher que só existe em função da família, eu sinto vontade de dizer: minha filha, você é mais do que isso. Você é uma pessoa completa, com valor próprio, com direito à felicidade. Ame seus filhos, sim, mas não se esqueça de amar você mesma também. Porque é isso que eu aprendi, meu bem. Que o amor próprio não é egoísmo. Que se valorizar não é orgulho. Que exigir respeito não é birra. É dignidade. É autoestima. É reconhecimento do próprio valor. E quando a gente se respeita, quando a gente se valoriza, o mundo inteiro nos respeita e nos valoriza também.
Minha história não é só uma história de abandono e superação. É uma história de redescobrimento, de renascimento, de transformação. É a história de uma mulher que pensou que sua vida tinha acabado aos 65 anos e descobriu que estava apenas começando uma nova fase, mais rica, mais verdadeira, mais plena. Se você está me ouvindo e está passando por algo parecido, quero que saiba que você não está sozinha. Quero que saiba que você é mais forte do que imagina, que você é capaz de recomeçar, de se reinventar, de descobrir uma nova versão de si mesma. A vida não acaba quando os filhos crescem. Na verdade, pode estar só começando uma nova aventura, uma nova jornada de autodescoberta. E se você é filho ou filha que está ouvindo essa história, quero que reflita sobre como você trata seus pais. Eles não são perfeitos. É verdade. Eles podem ter manias, podem ser teimosos, podem ter dificuldade para entender o mundo moderno. Mas eles são as pessoas que mais te amaram na vida, que mais se sacrificaram por você, que mais torceram pelo seu sucesso. Não precisa abrir mão da sua independência, da sua personalidade, dos seus sonhos para honrar seus pais, mas precisa tratá-los com respeito, com carinho, com reconhecimento. Precisa entender que eles são pessoas, não objetos. Precisa valorizar a experiência deles, a sabedoria deles, o amor incondicional deles. Porque um dia você vai estar no lugar deles, meu bem. Um dia você vai ser o pai ou a mãe que está esperando um telefonema, uma visita, um sinal de que ainda é importante na vida dos filhos. E você vai querer ser tratado com o mesmo amor e respeito que você demonstrou para os seus pais. Minha história termina aqui, mas minha vida continua. Continua rica, plena, cheia de significado. Continua com desafios, com descobertas, com momentos de alegria e momentos de tristeza. Continua humana, verdadeira, autêntica, porque isso é o que somos, meu bem. Somos seres humanos imperfeitos, tentando fazer o melhor que podemos com as cartas que a vida nos dá. Às vezes erramos, às vezes acertamos, às vezes machucamos, às vezes curamos, mas sempre temos a chance de recomeçar, de pedir perdão, de perdoar, de amar melhor. Que Deus abençoe você que me ouviu até aqui. Que Deus abençoe todas as mães que estão passando por dificuldades com os filhos. Que Deus abençoe todos os filhos que ainda têm a chance de honrar seus pais. E que todos nós possamos aprender a amar de forma mais saudável, mais respeitosa, mais verdadeira. Obrigada por me ouvir, minha filha. Obrigada por me dar a chance de contar minha história, de dividir minhas dores e minhas alegrias. Que minha experiência possa servir de alento para quem está sofrendo
e de reflexão para quem ainda pode mudar. Um grande beijo no seu coração e que Deus te abençoe sempre.